Sendo bem sincero, quando eu olhei a capa desse quadrinho, ok, sim, estamos falando sobre Ed Brubaker e Sean Phillips, uma das duplas do momento, eu gosto de praticamente tudo que eles produzem, só que essa capa não me chamou muita atenção. A boa notícia é que esse programa existe e eu dei uma lida na sinopse, vi as notas lá fora e pensei, ok, talvez Febre Noturna seja legal. Parece ser um quadrinho meio que voltado para os fãs de Ed Brubaker e Sean Phillips, só que lá da Europa. Primeiro de tudo, o Febre Noturna ele não tem nada a ver com o universo de Criminal, o universo de Reckless, é um quadrinho separado, tipo Pulp, tipo Onde o Corpo Estava. Vai falar sobre um cara chamado Jonathan, que tá fazendo uma viagem de negócios pra Europa, só que ele sofre de insônia. Aí ele resolve sair à noite para dar uma volta na rua, sei lá, esfriar a cabeça. Ele é confundido com outra pessoa e entra numa trama de crime, violência, porradaria. É basicamente como se o cara saísse à noite e caísse num gibi do Ed Brubaker com Sean Phillips. Chegou o momento de falar sobre Spawn Pistoleiro. Galera, sério, me dá uma sensação muito boa, porque eu fui acompanhando conforme saíam as notícias do nascimento dessas novas revistas do Spawn. Porque pensa comigo, né? O Dois Quadrinhos News existe há 9 anos. Então eu acompanhei tudo. E aí eu vejo o quadrinho tomando forma e saindo no Brasil. E o Pistoleiro tem um visual muito maneiro. Se tem algo que o Todd McFarlane sabe fazer, é criar visual de personagem. Eu imagino, não sei, foi ele que criou o Pistoleiro? Eu não sei. Mas ok, provavelmente ele aprovou, ele deu joinha pro Pistoleiro. Pois então, pra quem não tá sabendo, hoje em dia lá fora existem várias revistas mensais sendo publicadas do universo de Spawn. Aqui no Brasil saiu o Rei Spawn, que é um belo do encadernado, embora eu acho que não seja muito bom pra quem tá começando. Tá pra sair Os Condenados, que a Panini já colocou em pré-venda, e deve sair exatamente esse mês, e agora, né, exatamente essa semana, tá saindo o Spawn Pistoleiro, que tem um nome meio autoexplicativo, é um Spawn do Velho Oeste, ele foi amigo do bisavô do Al Simmons. A origem dele foi explorada ali por Spawn 170 e alguma coisa. Eu li as edições. O detalhe é que nessa história, especificamente, não tem a origem desse pistoleiro, a gente só vê ele vindo parar no tempo atual, né? Ele sai do Velho Oeste e vem para os tempos de hoje. Então é um pouco aquela coisa Exterminador do Futuro, sabe? Um homem fora do seu tempo. Aos poucos ele vai aprendendo com um garoto como sobreviver nos dias de hoje. E aí, eu não vou falar muito para não estragar, eu já li esse primeiro encadenado inteiro. Gente, eu acho que uma pergunta que todo mundo está se fazendo: dá para começar a ler Spawn por Spawn Pistoleiro, levando em conta que é uma edição número 1, então é um começo de série? Gente, até dá, mas mais ou menos. Eu resolvi fazer essa experiência porque eu não li ainda o material atual do Spawn. Digo, essas séries ali a partir do 300. Eu tentei ler direto o Pistoleiro, da mesma forma que eu tentei ler direto o Rei Spawn. E, gente, fica muita coisa no ar. Realmente o melhor caminho seria começar lá do Spawn novo da Panini e fazer a sequência bonitinha, sabe? Por mais que essas séries tipo Rei Spawn, Pistoleiro, tenha número 1 na capa ali, enfim, são séries separadas da revista mensal do Spawn, tem muito contexto, tu não sabe, tipo, o Pistoleiro tu não sabe o passado dele, isso não é retomado ali ao longo da história. O legal aqui é que o roteiro é do próprio Todd McFarlane e os desenhos são do Brad Booth, que é um cara veterano aí com aquele estilo Image. Vamos falar sobre algo muito bom que a Panini tá trazendo de volta, que é o Electra Vive. Gente, sim, olha o tamanho disso. Aqui é um gibi no formato americano e essas são as dimensões de Electra Vive. Frank Miller desenhando, Lin Varley colorindo. Isso é muito bom. Por mais que tenha Electra escrito no título, é um quadrinho sobre o Demolidor e dá pra dizer que ele é meio esquecido, assim, sabe? É um clássico do personagem que não é tão comentado. E eu, sinceramente, acho que tem motivo pra isso. Primeiro porque não se tem muita noção se isso tá ou não na cronologia, porque fez parte daquele selo Epic da Marvel, que é um selo para histórias com um requinte, vamos dizer assim, na parte artística. Segundo, porque a Marvel trouxe a Electra de volta, e parte da ideia dessa história é esse mistério, né? Será que a Electra voltou? Será que não voltou? E aí, de repente, a personagem retorna, ali nos anos 90, né? Quando saiu esse gibi, com uma mensal. Enfim, se eu não me engano, o próprio Frank Miller já criticou a Marvel por ter trazido a Electra de volta, sabe? Ele queria que fosse algo meio a Gwen Stacy do Demolidor, sabe? No sentido de que um trauma muito grande, que ficaria ali pra sempre. Curiosidade, o Frank Miller produziu essa graphic novel na época do Cavaleiro das Trevas, então vocês podem perceber que os quadros, né, dá pra ver mais um pouco antes aqui, que tem esse grid de vários e vários quadros, então tem o próprio traço dele tem muito cara
de Batman Cavaleiro das Trevas. Tá, peraí. Não, eu sei que tu tá pensando, ô Vini, tu vai parar o vídeo pra lembrar a gente de apertar no botão do like. Não, não é isso. Eu também não vou lembrar do clube de leitura, do Catarse, que esse vídeo é feito graças aos apoiadores que estão aqui na tela. Não é nada disso. Na verdade, essa pausa é para celebrar uma existência. A Vitória Gabriele, filha do Clodoaldo, que é assinante aqui do canal, né? Os dois assistem juntos aos vídeos dos quadrinhos, ela está completando 18 anos essa semana. Então essa é uma pequena, singela homenagem. Parabéns, bem-vinda à vida adulta, novos desafios, evoluções enquanto ser humano. A partir dos 18 a vida começa a ficar mais interessante, tá? Eu falo isso às vezes para meus alunos. É muito legal a parte, né, infância, adolescência, mas a vida adulta ela é mágica. Vou falar sobre um roteirista que eu acho que só eu me empolgo hoje em dia com os projetos do cara. Mas gente, esse parece legal. Eu vou ser enganado novamente por Mark Millar com Vatican City, é a edição número 1, tá sendo essa semana lá fora, que, vamos lá, vem comigo. Sim, provavelmente é mais um pitch, uma série de quadrinhos que ele vai tentar fazer virar filme em algum lugar, ou nasceu com esse objetivo. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu discordo violentamente sobre essa tese de que, meu Deus, ele tá fazendo pro cinema e não tá pensando nos quadrinhos. Eu acho isso uma besteira. Na minha cabeça é algo que as pessoas só falam porque estão com preguiça de tanto gibi sem graça que o Mark Millar lançou nos últimos anos. Mas, então, Vatican City vai falar sobre um apocalipse vampírico. Basicamente, o planeta inteiro foi dominado por vampiros, porém, eles não conseguem invadir o Vaticano, e aí tem cerca de 2.000 pessoas lá dentro, e aí vai incluir padre, turistas também. Parece bem interessante, como eu falei, Gente, eu veria um filme com essa premissa. Pensa numa Mila Jovovich, freira, matando vampiro, com um canto gregoriano de fundo. Ah não, eu veria. Só os desenhos são de um cara que eu nunca tinha ouvido falar, que é o Per Berg. Então, gente, vocês veem que o Mark Millar ele realmente está em baixa, porque ele não está conseguindo nem chamar atenção na indústria para aqueles grandes desenhistas virem trabalhar com ele, né? Vocês lembram que até um pouco tempo atrás ele tirava caras da Marvel, caras da DC para fazer os gibis dele. Agora a gente vai para o mercado francês, especificamente para a editora Casterman, que está lançando Poe, a ressurreição de James Paul McCartney, 1969 a 1973. Sim, é uma biografia com um período específico da vida do Paul McCartney. E para quem não sabe, 1969 foi o exato ano em que os Beatles terminaram. Então o Paul ele teve que buscar novos rumos, teve que se reencontrar enquanto artista, e ele está aí até hoje, né? Mais de 80 anos fazendo shows. Essa história é contada pelo Hervé Brice, que é um cara que já fez, por exemplo, O Pequeno Livro do Rock, 45 Estações de Rock, O Pequeno Livro dos Beatles, veja só, saiu pela Conrad em 2011. Então a gente está falando de um cara que entende de música, entende de Beatles, e atenção editoras brasileiras, temos aí uma bola quicando para sair aqui no Brasil. A gente termina esse programa falando sobre... Quer dizer, não termina, né? Ainda tem as rapidinhas. Mas o último quadrinho que eu vou comentar vem da Panini Itália, que é Sandman, Terra dos Sonhos e Estação das Brumas, edição Pocket. Sabe aquelas edições Pockets que saem pela DC? Então, a Panini Itália também publica. Na verdade, eu já falei sobre isso no canal. Tem aquelas capas que, putz, eu acho um design horroroso que a Panini Brasil, né, imita por aqui. Mas todo mundo sabe o que realmente chama atenção quando a gente vê o lançamento de Sandman hoje em dia, né? Temos a situação toda do Neil Gaiman, que eu comentei várias vezes aqui no Dois Quadrinhos News, até matérias muito elogiadas, né, produzidas pelo meu querido redator Érico Assis. Foi legal, né? Meio que o programa virou uma das referências para falar sobre o caso Gaiman. Então, gente, pelo menos a DC não tem publicado nada desse roteirista lá fora por conta das acusações. Aparentemente isso não é um problema para Panini Itália, e eu já falei algumas vezes aqui no canal que o meu problema é o seguinte, ok, de um lado a gente tem o caso Neil Gaiman, do outro nós temos Dave McKean, enfim, né, os desenhistas em geral que trabalharam em Sandman, então tem muita gente envolvida com esse quadrinho, que não é só o Neil Gaiman, sabe? Tudo bem, claro, ele escreveu, ele é um dos criadores, mas tem gente que trabalhou no design, trabalhou nas cores, na arte final, logotipo, tudo, tem letrista, tem muita gente fora o Gaiman em Sandman. Então, não publicar as obras nesse contexto também prejudica essa galera que deu o sangue para fazer essa série ser um sucesso. E aí, pelo que a gente pesquisou, a Panini Itália, até o momento, foi a única que começou a lançar Sandman nesse formato Pocket, que tem, logicamente, tudo a ver
a proposta, né, um gibi, são materiais clássicos por um formato mais acessível. O primeiro volume, que tem Prelúdios e Noturnos e Casa de Bonecas, foi lançado em agosto do ano passado, né, quando estavam começando a surgir as acusações, e agora eles estão lançando esse segundo volume, que tem Estação das Brumas, e eu imagino que o motivo seja a série da Netflix, que também vai se inspirar nesse arco de Sandman, né? Então eles conseguem conectar o quadrinho, não deixar os fãs desamparados e dar uma surfada no hype da série. Ô galera, vamos ser sinceros aqui, né? Que hype da série de Sandman? Né? A Netflix ela vai dar o máximo para esconder que Sandman existe, né? Para mim é o mais provável e pouca gente vai comentar. Enfim, vai ser uma torta de climão gigantesca. Rapidinhas. Primeiro de tudo, tu pode clicar rapidinho no botão do like. Vamos lá, por uma fração de segundo, chega pela Comic Zone, é do Gui Delisle, já teve vídeo aqui no canal. Tem Torre do Elefante, saindo pela editora Pipoca e Nanquim. Sim, a gente segue nessa invasão de Conans por conta do domínio público do personagem. Justiceiro por Greg Rucka, volume 2, que eu acho bem legal. Talvez essa seja a última grande fase do Justiceiro nos últimos tempos. Lembrando, tá? O nome da coleção é Justiceiro por Greg Rucka e a gente já apontou aqui no canal que isso é um erro. É Justiceiro por Greg Rucka e Marco Quequeto, um cara que... Sem os desenhos do Quequeto, gente, esse Justiceiro ele nem existia. Lucifer volume 5, parabéns Panini Comics, finalizando algo que a gente esperou durante muito tempo, as 75 edições aí de Lucifer. Tem Spy vs Spy Omnibus, que são aquelas páginas clássicas da Mad, onde temos um espião preto e um branco, sempre sem texto, com desenhos do Antônio Frohias. Na sequência tem Spawn volume 5 da série atual, Noite Mais Densa, Grandes Eventos DC, Mulher Maravilha e Flash, edição número 12, tem Sentinela Legado, A Saga do Hulk, volume 2, X-Men Os Filhos do Átomo, The Walking Dead, edição 31, Billy Bat, volume 2, A Saga do Clone, volume 10, Capitão América e Soldado Invernal, aquele Marvelverse da Panini, e o relançamento de Invencível, volume 1. Partindo agora para as rapidinhas gringas, olha aí, ônibus da fase Scott Snyder na Liga da Justiça. Olha aí, hein? Muita gente deve ter pedido. E a melhor parte, não é um volume só, são 2. Falando em ônibus, quem aí pediu o ônibus dos Vingadores Eternamente do Jason Aaron? Não, nem eu. Para terminar, tem Batman e Hortelino, que é uma HQ que eu acho que a DC tá meio que tratando como uma espécie de novo clássico. Gente, para pensar. Saiu em formato mensal, né, ou seja, tipo o issue norte-americano, saiu no encadernado, né, juntando os crossovers DC e Warner. Teve a Special Edition, teve a Noir Edition e agora tá saindo a Deluxe Edition, que é em tamanho maior e vem junto tanto a edição normal quanto a edição em preto e branco. Galera, falar pra vocês, tá? Esse gibi é muito bom, mas assim, é muito legal. Pra quem é fã de Looney Tunes, Pernalonga, Patolino, cara, é o Batman enfrentando o Hortelino e os outros personagens meio que coexistem no universo. É muito, muito legal. Só, sei lá, não é um novo clássico. Galera, então era isso. Tá terminando mais o lançamento da semana. Programa saindo excepcionalmente no sábado, porque às vezes a minha semana é meio complicada. Então, gente, esse programa varia entre quinta e sábado. Geralmente é quinta, mas quando, sei lá, eu dei aula demais, a semana foi meio difícil, ele acaba indo pra quinta, porque ele dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer. Mas era isso, tá? Valeu, valeu.